Olá, pessoal, sejam bem-vindos à estreia do nosso Pod Doulas, sim, um podcast de não só doulas, né? Apesar do nome ser esse, a gente vai conversar com várias pessoas aqui que não são só doulas e que principalmente têm muito a contribuir com a gente. Para você que está assistindo a gente, que é doula, você vai aprender muito aqui com a gente. Sim, Pod Doulas é o nosso novo projeto dentro do Senásio. Se você não sabe o que é Senásio, não sabe o que é doula, não sabe quem sou eu, não sabe quem é a Jéssica, enfim, a gente vai trazer um pouquinho disso aqui para vocês, um resuminho para vocês entenderem, né, o que a gente está fazendo aqui hoje, qual é o nosso objetivo. Mas o Senase, para quem não conhece, ele é um centro de educação e assistência à gestação, parto e maternidade nascendo para a vida. A gente atua em duas frentes hoje no Brasil, tanto com doulas e profissionais que atuam dentro da humanização, como também com gestantes, né? E hoje a gente é uma rede de mulheres que atuam no Brasil afora aí para oferecer uma assistência segura e positiva para mulheres, sejam mulheres empreendedoras, sejam doulas, sejam também gestantes, né? E hoje à frente do Senase está aqui eu e a Jéssica, que também somos doulas, também trabalhamos como educadoras perinatais e mentoramos doulas, mas no decorrer aí dos nossos episódios a gente vai conseguir conversar um pouquinho mais sobre a gente com vocês, porque hoje o assunto não é sobre a gente, né? A gente está iniciando essa maratona de conversas, né, com pessoas muito interessantes, que têm história de vida, onde encontrou aí a humanização, né, um trabalho dentro dessa vertente, muitas coisas com as quais eles vão poder contribuir com a gente, e também contribuir com os profissionais que estão nessa mesma jornada, né, tanto atuando no sentido de resgatar, como defender os direitos das mulheres, das gestantes, parturientes, aí, puérperas, como também dos bebês, né? Nós, seres humanos, temos uma única oportunidade de chegar a esse mundo, e pensando nessa vertente da humanização, a gente está falando de podermos, como humanos, ter a garantia mínima aí, pelo menos, né? Dos nossos direitos de receber, sermos bem recebidos nesse mundo, com segurança, com alegria, né? Com humanidade, já que a gente é humano, não tem como descartar esse, né? Desconectar uma coisa da outra, né? Mas, enfim, vamos discutir sobre isso, como que a gente chegou até aqui, porque que tá rolando tudo isso, e hoje, dia 23 de setembro de 2024, vamos deixar a data aqui registrada, a gente está dando largada nesse novo projeto, que é o nosso Pod Doulas, né? A gente está feliz demais que você está aqui com a gente, seja você que está assistindo agora com a gente, ou você que estiver assistindo em outro momento, já compartilha, já manda para outras pessoas que você conhece, continua seguindo a gente aqui, para vocês não perderem as nossas próximas conversas, e fica por aqui, porque a conversa hoje está muito boa. Olá, pessoal, eu sou a Jéssica, sou doula, mentora de doulas, aprendiz de parteira e co-CEO do Senasvi. E é claro que não poderíamos estrear esse projeto com uma presença menos ilustre. Temos com a gente hoje a Débora, que ela é advogada, defende o direito das mulheres, lançou recentemente um livro, que a gente vai falar sobre ele hoje, com certeza. Enfim, vamos deixar a Débora se apresentar, que eu tenho certeza que vai ser muito mais interessante. Débora, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente, e, por favor, fique à vontade, se apresente para o pessoal aí, seu nome, como você atua, onde você mora, fique à vontade. Perfeito. Muito obrigada. Primeiramente, muito obrigada a vocês pelo convite. Meu nome é Débora. Eu sou advogada, especialista em violência obstétrica, trabalho com direito da saúde, direito de família, tudo sempre em prol das mulheres. Eu identifiquei ali realmente essa busca por trabalhar direitos reprodutivos quando eu fiz o meu mestrado em relações internacionais. Então, a gente discutia sobre direitos reprodutivos, de fato, enfim, foi a minha dissertação de mestrado. Mas eu ainda não tinha também ali visto por que eu estava atuando nessa área. Depois também, acho que contextualizando o meu parto, acho que quando a gente vai descobrindo que a gente, às vezes, foi fruto também de violências, a gente vai levantando ainda mais essa bandeira, né? A minha mãe, ela sofreu episiotomia de rotina, restrição de acompanhante, foi lá em 97, então faz um bom tempinho, e ela passou por muitas violências, e eu acho que isso vai... E toda vez que a gente escuta ela falando, dói um pouco, parece, na gente ouvir o quanto ela foi negligenciada. Ela desmaiou no banheiro. Nossa. Porque, assim, não fizeram esse acompanhamento dela. Eu nasci, deixaram ela jogada ali, ela falou, quero tomar um banho, e ela falou assim para a enfermeira, fica aqui me esperando. Aí ela falou assim, beleza. Ela saiu e deixou minha mãe tomando banho. Minha mãe acordou já na cama ali, porque alguém pegou ela, jogaram ela só em cima da cama, toda sem roupa,
assim, bem violento mesmo, então acho que é assim que nasce também esse fogo ali dentro de nós para defender esses E direitos. você estava onde? De acordo, olha, eu não sei explicar onde que minha mãe fala que eu estava. Eu acho que eu estava junto ali no bercinho. Só que eu sei que também, assim, não viram, eu comecei a cuspir sangue, muita coisa, eles demoraram para perceber também. Então, acho que não foi nada que foi bem violento. Nossa, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo e totalmente equivocadas, né? Para não dizer outra coisa. Sim, não, e minha mãe sem acompanhante, né? O tempo todo. Aquela época não existia nem lei de acompanhante, imagina, a situação era pior ainda. Pois e aí a gente tem, só para finalizar, né, a apresentação, e aí a gente tem esse livro que nós elaboramos, a Valéria, a Simone Machado, eu e a Gislaine Paz Rocha, que a gente vai destrinchar, a gente destrincha aqui. Eu acho que a gente realmente trouxe todo o nosso amor e toda a nossa indignação, né, com as violências cometidas, com o negacionismo, com tudo, realmente assim, demonstrando como que a gente vive o que a gente chama aqui de estado de coisas inconstitucional. Sim. Vamos falar sobre esse livro. Precisamos falar sobre esse livro hoje, né, Débora? O livro é maravilhoso, né? Eu tô aqui lendo ele, e assim, confesso que eu paro, volto, eu não tô conseguindo chegar no final, porque a gente volta para reler, porque tem uns insights que vai acontecendo assim no meio, você fala assim, nossa, é isso, tá na nossa cara e a gente não enxerga algumas coisas. Acho que esse era o objetivo do livro, não? Vocês trazerem esses insights pra gente. Sim. Perguntando sobre o livro. Porque eu tenho essa impressão também, né? A Valéria, inclusive, comentava, né? Que a ideia era mesmo a gente fazer um pum na cabeça da gente, né? Conta pra gente como foi esse processo, Débora. Porque, assim, vocês já se conheciam antes do livro? Ou não? Sim, sim. A Valéria, ela iniciou sendo nossa professora, mentora, há um tempo atrás. E aí a gente foi caminhando junto, o livro, começar realmente a trabalhar de uma forma mais conjunta. E aí veio esse livro aqui, porque muitos dos ideais também estão ali dentro da próprio conceito, da própria teoria que a Valéria também foi trazendo ao longo dos anos. E aí a gente foi se complementando para sair esse livro, realmente, assim, com teorias e algumas coisas fora da caixa. Porque, às vezes, quando a gente pega um livro até, às vezes, de violência obstétrica, a gente ainda está falando muito do mesmo. Aí a gente tentou trazer um pouco de uma... Assim, é o óbvio, mas dito de uma forma mais evidente. E realmente também conscientizar, porque esse livro aqui, o objetivo é conscientizar as doulas, são as gestantes, o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, que a gente tem um problema grave com eles ainda, então a gente precisa conscientizar o Poder Judiciário, que ali, que estão ali, a gente precisa conscientizar os médicos. Então, todo mundo, de forma geral, quem está na assistência, também começar a entender até as mulheres. O capítulo 7 é um manual de autodefesa para elas. Elas podem estar com esse livro embaixo do braço durante a gestação, durante o trabalho de parto, principalmente o acompanhante, né? Porque em alguns momentos quem vai ter que ser a voz ativa ali vai ser o homem, que geralmente é o acompanhante, do que a mulher, né? Ela está aí na Portolândia. A gente traz muito disso, essa consciência de que, na verdade, hoje, né, antigamente era um evento que era entre mulheres, e hoje o parto, ele não pode ser só assim mais, justamente por isso, porque a gente precisa ali do acompanhante bem informado, entendendo do que está acontecendo, para poder auxiliar no que for necessário, para não acontecer intercorrência desnecessária, né, interferência. Não, ele é essencial, porque muita coisa realmente vai ser ele que vai falar ali. A mulher, ela está num momento de extrema vulnerabilidade, né? Sim. No parto ali. E aí, eu achei bem interessante, né, a escolha do nome, do título do livro, né, a violência obstétrica assistida. Porque, de certa forma, eu acho que o termo acaba sendo, não sei se era a ideia de vocês, mas para mim ficou uma ideia de assistida como se a gente estivesse assistindo isso o tempo inteiro, mas também como se ela tivesse um respaldo para acontecer, né, nesse sentido de ser assistida. Não sei se a dualidade da palavra, né, na minha percepção, também era uma intencionalidade em escolher justamente essa palavra, quando vocês fizeram a escolha do título do livro. Porque é pautado até naquela questão da violência, que a gente fala muito, da violência perfeita.
Porque ela vem tão velada, mas tão velada, que essa violência ela é tida como cuidado, e não violência em muitos momentos. Assim, Sim. você começa realmente a duvidar se aquilo é real ou não, porque você fala, não, aquele que é violento, mas ele está fazendo isso para salvar o meu filho, para salvar a minha vida. Então, vem realmente disso. É uma violência, ao mesmo tempo que ela é assistida, ela é velada. E ela é amarrada por toda a sociedade ali, o sistema de saúde, como se tudo aquilo fosse realmente normal, mas é uma violência. Sim. É estranho a gente pensar que a violência ser normal, né? Eu acho que a violência obstétrica, ela vai ser... Às vezes eu tenho a percepção de que ela é a única violência que é constitucionalmente, pelo menos para a maioria das pessoas, algo aceitável. E que ninguém acha estranho. Ou, assim, a maioria das pessoas não acham estranho acontecer. Né? Igual, assim, talvez hoje, você comentou lá do relato da tua mãe, talvez hoje para tua mãe, você falando seja algo estranho. Na época, para ela, foi, tipo, normal. Porque, às vezes, até das pessoas que já pariram ali anteriormente. Isso é normal. Rasgou ali, fez uma episiotomia gigante. Era normal. É normal, precisava, sempre é. Às vezes gritar, é normal, isso acontece. Sim. Então, está enraizado desde lá de trás, que a gente normaliza isso. E outra questão, né? Às vezes a gente fala, até crime. Configura crime se for em qualquer outro lugar. Parece que a hora que chegou na assistência ao parto, no hospital, nada configura crime, tudo é diferente, tudo pode. Lá o consentimento é invalidado. É como se tudo fosse permitido. Sim. Tudo é válido para fazer o neném nascer. Isso. Sim. E a ideia de que esses procedimentos, eles como que fala? Eles têm algum tipo de benefício, né? E aí eu acho que talvez ainda não li o livro, né? A Jéssica está lendo, eu não li ainda. Mas quando a gente fala de violência obstétrica, eu acho que até essa questão de contextualizar e de dar uma cara para a violência obstétrica, né? Como que contextualiza dentro do direito o que é violência obstétrica? Porque a gente não tem uma legislação sobre isso, né? A gente não tem uma legislação, a gente não tem leis específicas de violência obstétrica, né? Até o próprio termo é um termo que não é aceito por muita gente, não é aceito pelo CFM, enfim. Então, como que a gente consegue configurar a violência obstétrica hoje no Brasil? Assim, a primeira coisa, a gente está defendendo até no livro um sistema de proteção à gestante, né? Realmente um estatuto da gestante. Mas ainda assim, na atualidade, a gente consegue pegar outras legislações e configurar. É só por aquela coisa que a gente fala, que parece que o hospital é uma terra sem lei. Mas o que a gente tem muitas vezes de lei hoje configuram crimes. Aí, para entender, então, assim, primeiro, né, o que é a violência obstétrica de forma geral, nada mais é do que uma objetificação dos corpos das mulheres. É a realização de procedimentos rotineiros, desnecessários, é não respeitar a fase fisiológica do parto. Sim. E aí, como vamos supor, igual a gente falou aqui bastante, episiotomia, o famoso PIC. Se você está para fora do hospital, em outro lugar, e alguém te corta, o que vai ser? Violência. Sem consentimento. Uma lesão corporal? Uma lesão corporal. E por que quando a gente fala do parto, a episiotomia é realizada sem consentimento? A maioria das vezes, sem anestesia. A mulher nem sabe que na hora ela só vê o bisturi, só sente na hora que está cortando. Por que a gente não fala de uma lesão corporal? Por que ali é um ambiente tão restrito assim? Então, assim, tem crime que dá para configurar. Outra coisa, a gente fala muito dessa objetificação dos corpos das mulheres. Aí a gente vê muito essa objetificação quando nós temos estudantes ali, que realizam um monte de procedimento, muitas vezes desnecessário, só para aprender. Aí você pensa, por exemplo, em vários toques sendo realizados. Pensa em 10, 15 toques realizados por pessoas diferentes, tocando a vagina de uma mulher, sem o consentimento dela. Porque a maioria que chega para a gente, às vezes, fala assim, a gente vê, né, no partograma aqui no monte de toque, elas chegam e falam para a gente assim, não, ele nem me avisou, nem sabia, gigante, nem prestava atenção no que estava fazendo, no telefone. Então, assim, ó, a objetificação do corpo dessa mulher. Se alguém toca na sua vagina lá fora, o que é? É abuso sexual. É abuso? Sim.
E aí eu acho que entram outras questões, nossa, abre um leque de várias coisas, né, Débora? Porque aí a gente começa a pensar quem é que começa a ver também uma licença para alguns personagens, alguns profissionais realizarem esses atos, né? E aí, assim, se for uma pessoa comum, não. Agora, se é uma pessoa que tem, né, tem um CRM, tem nananana, aí, assim, tá tudo bem. Aí ele pode, né? Então, assim, parece que acaba sendo permitido também, é um direito a alguns profissionais específicos, a uma classe, uma categoria, né? Eu acho que tem essa discussão que também deveria acontecer, mas que é muito velada. Gigante, assim, dos profissionais de saúde. E, assim, é óbvio, tem muitos profissionais bons, mas a gente tem um número muito drástico de violência obstétrica sendo cometida, né? Se a gente fala ali que 750 mil mulheres por ano sofrem violência obstétrica, é um número muito gigante. Quantos profissionais ali estão tratando essas mulheres de uma forma totalmente degradante, não o primordial, né? Tirando a autonomia dessa mulher também do parto. E a gente sempre vai falando muito dessa questão desse, porque eles não compreendem que a violência obstétrica, eles muitas vezes ficam realmente falando, o termo está incorreto, que violência obstétrica não existe, que isso é ofensivo para eles. Mas assim, ofensivo porque eles se colocam tão realmente assim nesse protagonismo do parto que eles acham que eles são os detentores ali da questão obstétrica, que eles se sentem tão indignados com esse termo. E assim, isso não muda nada, essa cegueira, né, deliberada, porque aí eles ficam inertes ali e são um grupo de pessoas que a gente precisava muito ter junto, né, que realmente realizassem atos, resoluções, enfim, para dar essa autonomia da mulher. Só que, ao contrário, a gente vê muitas vezes, a gente já viu o CREMERGE lá do Rio de Janeiro, mesmo um tempo atrás, falando sobre, se eu não me engano, plano de parto, também falaram sobre parto domiciliar. Lá no Rio de Janeiro eles gostam de bacalhar, né? Lá no Rio de Janeiro gostam de bacalhar. Eles fizeram postagem lá falando que eles não eram a favor do plano de parto, que eles achavam que isso ia contra a atividade deles, que atrapalhava a atividade deles, enfim. É como se a mulher... Já rolou até uma chapa que era contra a doula, lembra? Que doula não podia fazer parto, que doula não podia não sei o quê, tipo... E totalmente equivocado também, porque eles nem sabiam que era doula, porque eles colocaram que era para proibir doula de fazer parto. E eu fiquei tipo, oi? Não fizeram o básico de estudar o que era doula para poder colocar na chapa, né? Gente, então assim, a gente vê, a gente não pode falar nem para inércia, né? Eles estão fazendo um serviço aí para a gente ajudar, eles vão lá e pioram a situação. Atrapalham. E aí, assim, a gente acabou pincelando essa questão do termo, né? E quando a gente fala de termos, e no direito, eu tenho essa ideia, e eu acredito que não é só uma ideia, mas que o uso adequado das palavras, os termos, você saber dar o termo adequado a cada coisa, faz muita diferença, né? Principalmente quando você está montando uma peça ali, de um processo, os termos vão fazer muita diferença. E aí entra essa questão da discussão do termo violência obstétrica, né? Que aí vai ter esse viés, os profissionais que não aceitam, o negacionismo que você comentou, né? E aí eu fiquei pensando, né? Didaticamente, o termo é obstétrica, porque está relacionado à assistência na obstetrícia, está relacionado ao profissional da obstetrícia. Qual que é a ideia quando a gente usa o obstétrica? É realmente essa questão da assistência. Sim. Assistência ao parto de forma geral, desde a gestação até o pós-parto. Mas é estar dentro da assistência obstétrica, porque essa é a terminologia. Sim. Né? Até quando a gente vai fechar um plano, alguma coisa não está escrito assim, obstetricia, não quer dizer que está ali, você só está contratando um médico obstetra. Sim. Você está contratando toda uma assistência. Sim. Então, assim, não, realmente essa questão deles trazerem, não que é deles o parto, que eles se sentem ofendidos pelo termo. Sim. Sim. Débora... Eu comentava com meu marido sobre isso, aí ele falou assim, engraçado, né? Porque, assim, violência psicológica, então só deveria ser psicólogo que pratica.
Se a gente está falando de termo associado a uma profissão específica, então violência psicológica é só se for um psicólogo, senão não é psicológica. E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, olha, é tão lógico, mas vem um alter ego aí, né? Um negócio bem enraizado para a pessoa achar que é pessoal, né? Porque acaba que é isso, que a gente percebe que o negacionismo tem esse viés, de que as pessoas os profissionais levam para o lado pessoal, né? E aí fica difícil da gente dialogar com os sujeitos que estão envolvidos diretamente com essa assistência, que é o que você falou, a gente precisava tanto, né, que estivessem do lado para poder a gente discutir isso e combater, né, de uma maneira mais eficaz, e na verdade acaba sendo o pessoal que tem mais resistência, né? Gente, estava falando e então, uma coisa que eu vejo bastante é que, assim, a gente que trabalha informando as mulheres, as famílias, né, para chegar lá sabendo os direitos, muitas vezes já aconteceu comigo, imagino que já tenha acontecido com a Deise, que elas viram e falam para a gente assim, olha, eu sei que eles não estão fazendo certo, eu sei que não deveria ser assim, mas eu não quero brigar. Então, vamos fazer o que eles querem fazer, porque eu não quero brigar. Porque no final das contas, ainda gera esse desgaste, né? Você ter que brigar ali naquele momento que era para ser tranquilo. Sim. Mas assim, o que acontece? A gente fala muito do plano de parto, que eu acho que é uma coisa essencial ali desde o início, realmente, de montar esse plano de parto, de fazer toda a questão de ver se eles recebem o plano de parto, pedir o tratamento de dados, como que eles fazem esse recebimento, e depois mandar esse plano de parto com antecedência, isso já se torna algo importante. E assim, a gente não pode ter medo de se impor, até porque muitas vezes essa mulher que se impõe, eles têm um pouco mais de medo, porque é uma pessoa que vai saber um pouco também mais ali na hora até de fazer uma prova, ela vai saber melhor, né? Eles já vai com aquele cuidado maior. Porque quando a pessoa fica tudo no sim, 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 pode fazer sim, 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 ele já sabe, opa, tá, aí eu posso fazer o que eu quiser. Agora, quando você começa a se impor um pouco mais, ele começa a ter medo. Né? Ele começa a ficar com receio, porque já é uma pessoa que está ali um pouco mais informada, ela conhece seus direitos. E outro começou a fazer muita coisa, chama por isso. É o que a gente sempre fala. Mas a gente percebe essa resistência, as mulheres não têm. Elas não têm às vezes às vezes a mulher ali nem tá, tipo, eu acho que rola muito medo de retaliação. E aí eu vou abrir esse leque. Quando a gente fala de institucionalização do parto, e aí não estou aqui dizendo que todo mundo devia parir em casa, mas estou aqui dizendo que levar o parto para o hospital é uma maneira de controlar as pessoas e mantê-las caladas. Porque dentro do hospital a gente não se sente segura o suficiente para lutar pelos nossos direitos e a gente não sente que aquele é um ambiente onde a gente pode falar, mas eu quero assim, porque a gente sabe que é meio que nadar contra a corrente. Né? Então, aí eu trago de novo a resistência e o negacionismo em acreditar que uma assistência fora do ambiente hospitalar também seja segura, também seja uma assistência que a mulher tenha o direito de escolher, que, né? Porque fora do hospital a gente não está refém. Sim, ela ganha uma autonomia, né? E aí se torna um evento de fato familiar. Sim. Né? Dentro dessa assistência. Se ela está ali no parto domiciliar, pode estar ali, às vezes, até os filhos, né? A gente vê uns vídeos muito maravilhosos da mulher com os filhos, enfim, dentro de casa. Tem conforto melhor do que dentro de casa? E até maravilhoso, mesmo, né? E até mesmo em instituições que não sejam hospital, tipo casas de parto, né? Como que a gente tem resistência em se construir em casas de parto no Brasil? Às vezes a gente tem algumas instituições que oferecem esse tipo de serviço, né? Mas elas são privadas, e aí a gente vê também que rola é muito difícil para conseguir um financiamento público e poder oferecer essa assistência para outras mulheres dentro do SUS, por exemplo. É uma resistência muito grande, que também né, não sei se todo mundo aqui já teve a oportunidade, mas o primeiro parto que eu presenciei foi dentro de uma casa de parto, e é um esquema totalmente diferente, né? Totalmente diferente do hospital. O próprio ambiente, né? Você não se sente dentro de um hospital, né? Ele é totalmente diferente, e a gente tem uma autonomia maior também,
né? Principalmente porque a gente já não está tão assustada. Mas é uma resistência muito grande, até em parte desses profissionais pensarem que essa também deve ser uma opção, né? E eu acho que está muito atrelado a essa questão do controle, do poder. No livro vocês trazem bastante sobre isso também, né, Débora? Sim, a gente fala sobre essa questão, porque, assim, eles jogam um monte de desculpas esfarrapada para falar que não pode parto domiciliar, sobre questões de perigo, enfim, aí, mas por quê? Porque a gente está tirando um pouco do médico desse lugar, né? Porque muitas vezes esses partos eles são realizados por enfermeiras obstetras, enfim. Então, a gente está tirando o médico, o Deus médico, dessa assistência, né? E colocando uma outra pessoa. Sim. E aí a gente bate realmente também toda essa questão. E bate de novo essa questão do negacionismo, do endeusamento desses profissionais, que fica ali restringindo a autonomia da mulher. E restringindo até mesmo as outras pessoas que trabalham junto na equipe, né? Esse protagonismo que eles colocam retira muitas vezes realmente até a questão de como que a doula vai agir, como a enfermeira vai agir, como outras pessoas que estão ao redor também vão agir, porque eles se colocam tanto no protagonismo que o restante fica realmente tudo verticalizado. É isso. E você sabe que a Deise comentou sobre a retaliação, eu estava aqui pensando, eu acompanhei uma família em que teve ali uma situação que não era caso de cesárea, ela não queria, e isso que é muito importante frisar, então, quando a gestante quer, tá tudo bem, mas no caso ela não gostaria, e foi uma pressão, assim, para ela ser operada, acabou que ela veio para casa e tal, mas numa segunda situação ela acabou voltando para lá e cedeu a cesariana, porque não tinha como sair daquela situação, e colocaram ela na UTI, neném na UTI, neném já tinha ficado com a avó, acho que 2 horas, parece, e depois foram buscar o neném para colocar na UTI, então não deixaram o neném com a família durante 3, 4 dias, ela sem a família, não deixaram acompanhante para nenhum dos dois, e aí, no final das contas, a família ainda saiu com a sensação de que ter a doula atrapalhou, sabe? Porque foi uma situação em que o fato de eu estar ali com ela foi o que mexeu com o profissional que estava lá atendendo ela. Então, ele ficou incomodado dela ter a doula e disse que a doula estava fazendo a cabeça dela para ela não aceitar a cesariana. Enfim, foi a retaliação, assim, ela acontece e muito. A gente vê isso acontecendo, né? Infelizmente. E assim, até nessa questão, né, da cirurgia cesariana, se for realmente necessário, sempre é importante pedir até uma segunda opinião, porque tá no Código de Ética Médica, né, pedir essa segunda opinião, porque às vezes é isso, eles queriam coagir ela a realizar só o procedimento mesmo, né. E aí entra a questão da coação, né, e da verticalização do poder. Porque, assim, a gente vê que em alguns locais, os próprios profissionais da saúde têm medo de alguns figurões, né? Sempre tem um figurão no hospital que é a pessoa que ninguém vai dizer o contrário do que ele falou, né? E é o mais violento. Geralmente é o mais violento. Geralmente Assim, não conheço, infelizmente, não conheço um hospital que tenha um figurão lá, que todo mundo tenha medo, e que ele seja o cara correto, que seja o cara que tenha as práticas mais atualizadas e tudo mais. Ele sempre é o que avacalha tudo, de forma bem clara, assim, né? Ele chega e aí, assim, já vi, né, de chegar em situação de 3 dias de internação, um processo indutivo, e aí o cara chegou e falou assim, vamos acabar com isso, tal, e aí a médica que estava acompanhando, tipo assim, ficou caladinha, não emitiu uma segunda opinião, e ele que conduziu o processo, e foi para a cesariana e tudo, e aí a postura dele, assim, né, de que, tipo assim, eu cheguei aqui agora para resolver o problema que vocês não estão resolvendo, né, e aí depois, na porta do centro cirúrgico, a gente teve a infelicidade, né, eu falo infelicidade porque, assim, deu vontade de sentar no chão e chorar, de a médica que operou chegar e explicar a situação para a gente, deixou muito claro que não tinha sido uma indicação, mas só que ele tinha falado e ninguém podia falar não para ele. Então, assim, ela falar isso na porta do centro cirúrgico para mim e para o pai, né? E eu fiquei assim, cara, não sei, se fosse uma parente minha, eu acho que ia quebrar o hospital, ia fazer um auê e chamar a polícia. Mas, assim, a gente não pode fazer isso. Enquanto doula, a gente não pode
né, fazer um escândalo. Mas o pai ficou, assim, extremamente indignado. E aí rolou a retaliação do depois. Assim, uma semana o bebê internado, fizeram o absurdo de fazer um hemograma num neném recém-nascido para justificar a internação na UTI. Então, assim, às vezes, eu tenho essa sensação que a gente acaba dando soco né? Dando murro em ponta de faca, né? Quando a gente trabalha com conscientização, porque na hora que entra dentro do hospital, as pessoas ficam muito assustadas. E os próprios profissionais ficam bastante assustados em se contrapor a alguns desses figurões. E nesse contexto, como que a gente vai agir, né? Que foi até uma pergunta que a Josi mandou para a gente aqui, né? É como que a gente vai denunciar, como que a gestante vai saber o que é que rolou, que foi violência obstétrica, principalmente porque a maioria acaba acontecendo de forma corriqueira, né? Para aquele hospital é um protocolo, e pronto, acabou. Né? Então, como que ela vai descobrir, vai entender que não foi e vai denunciar, né? E até quanto tempo depois que isso aconteceu ainda vale, ainda cabe fazer uma denúncia, porque pode ser que até para essa família, naqueles primeiros momentos, não caia a ficha. E aí depois, né, a gente acaba deixando a família trazer isso à tona, a gente conversar e explicar. Então, assim, como que a gente faz isso, esse processo da denúncia, até quando ele pode acontecer, e quando é um protocolo hospitalar, como que a gente faz? A primeira coisa ali, vamos supor, indo para, se depois já aconteceu a violência obstétrica, você sentiu que é uma violência obstétrica, o que eu vou fazer? Primeiro, vai pedir o prontuário médico. Porque o próprio prontuário médico, ele em muitos momentos as falhas. Por exemplo, foi para cirurgia cesariana. Ah, beleza, aí você vai ver, os batimentos cardíacos do bebê estavam bem, a mãe estava bem, tudo estava tudo bem, tudo ok. Cesariana, e ainda às vezes eles colocam que é urgente, não sei o que lá, só que daí não tem uma justificativa plausível. Então, a primeira coisa é analisar o prontuário, vai pedir o prontuário, é direito de acesso ter o prontuário, inclusive até mesmo durante a assistência ao parto, é um direito dessa mulher ter o prontuário, ela pode pedir, falar assim, olha, eu quero acesso ao meu prontuário agora, para ver o que está acontecendo. Você pode justificar aqui no prontuário por que você está me levando para uma cirurgia cesariana? Qual que é a justificativa? Bem plausível? Eu quero uma segunda opinião. Você pode colocar também essa segunda... Porque, assim, vamos supor, e se essa médica que você falou anteriormente, ela também tivesse que justificar essa cirurgia cesariana no prontuário médico? Aí tem o cara, né, o gigante ali, que mandou fazer a cirurgia cesariana e ela. Então, os dois teriam que justificar. São duas opiniões. Mas aí, depois, para um futuro processo, aí a gente tem mais munição, né, para discutir também. Então, a primeira coisa é isso. Analisar o prontuário. Vai ter prontuário manipulado? Com certeza, porque tem muito. Eles manipulam o prontuário de uma forma absurda. Mas aí, realmente, é uma análise profissional. A gente tem, muitas vezes, também assistentes técnicos, que são médicos e enfermeiros, que fazem uma análise muito mais detalhada e muito mais destrinchada desse prontuário. Porque a gente vê, ainda que eles manipulam, a gente consegue ver inconsistência. Então, primeiro é isso, é prontuário, tem que pedir prontuário. E quanto mais rápido você pedir, melhor porque dá menos chance também de fazer manipulação de dados. E aí, com relação à denúncia, os processos, a gente pode ter ali um crime, né, como a gente fala, por exemplo, lesão corporal, abuso sexual, enfim. Então, pode fazer boletim de ocorrência, dependendo de como foi. Violência psicológica, que acontece muito com a mulher dentro da assistência, então ela pode fazer esse boletim de ocorrência. Pode denunciar com questões da Anvisa, porque há a vigilância sanitária, porque, por exemplo, a RDC 36 de 2008, que disciplina certinho como tem que ser o parto normal, se ele é violado, a gente tem uma infração sanitária, então pode haver essa denúncia também. Para ações de indenização, né, pela violência obstétrica, a gente também tem essa possibilidade, e são 5 anos. Então, 5 anos, não é um tempo muito grande, porque muitas vezes a mulher, ela nota que ela sofreu essa violência 4, 5, às vezes muito mais tempo depois, mas infelizmente são só 5 anos. Entendi. Então, pode falar, gente. Aproveitando, assim, o gancho do que você comentou, as mulheres que procuram você, elas procuram porque já sabe exatamente o que aconteceu, tem essa noção do que, na verdade, não deveria ter acontecido, né?
ou geralmente são os casos que a gente vê que tem os desfechos, infelizmente, negativos, e aí por isso que elas procuram o Na processo? verdade, assim, tem um pouco dos dois. Tem muitas mulheres realmente assim que identificam, falam assim, olha, eu sofri isso, isso, isso. Queria entender se isso foi uma violência obstétrica, enfim, então elas procuram já com aquela consciência de que sofreram, não que naquele momento do parto elas sabiam, mas depois, conversando, entendendo, elas começaram a perceber que isso era algo ali fora do normal. Mas a gente também tem muitas vezes mulheres que nos procuram porque elas tiveram, por exemplo, uma perda. Por quê? Porque foram ali abandonadas por horas, ficaram sem monitoramento adequado, ou a gente ainda tem muitas vezes aquele pré-natal feito de qualquer jeito, que não identifica nenhuma pré-eclâmpsia, não identifica uma diabetes gestacional, e aí essa mulher negligenciada ali também durante o trabalho de parto. Então, assim, nós temos as duas formas, aquelas que realmente têm ali uma perda muito grande, enfim, a gente também tem casos ali que junto tem erro médico terríveis, que são consequências para o resto da vida dessa mulher, mas também temos aquelas que vêm com consciência de que aqueles atos foram violentos com ela. E com o bebê, né? Porque a gente tem a violência neonatal também. E aí a violência neonatal já acaba sendo um outro tipo de processo, né? Uma outra abordagem. Uma outra abordagem, que a gente também não tem na Constituição. Não, é bem complexo. Na verdade, assim, a gente se pauta muito quando a gente fala de violência neonatal, realmente nas diretrizes ali do Ministério da Saúde, enfim, para falar sobre violência neonatal. Igual a hora de ouro, é assim, eles adoram falar que a hora de ouro não pode para cirurgia cesariana. É assim, sempre, porque tem contaminação, não pode, enfim. Só que eu acho irônico, porque até eu tenho um caso agora recente meu, que o que acontece? Essa mulher, ela teve negada essa hora de ouro porque falaram que podia acontecer a contaminação, né, no centro cirúrgico. Só que daí o anestesista que estava do lado dela aqui, deveria, na verdade, estar do lado dela, todo paramentado, ele estava ali do lado de fora, mexendo no telefone. Eu tenho várias fotos ali dele mexendo no telefone. Então, assim, a hora de ouro não pode acontecer, porque contamina, mas o anestesista não está monitorando a paciente lá fora, mexendo no telefone, todo paramentado, pode. As piadas que a gente é obrigado a ver. E ainda tem, e aí ainda eu acho que acaba sendo tão descabível isso, porque a gente encontra algumas raras assistências, a gente encontra profissionais que permitem que aconteça, né? E aí, como é que, se era uma coisa que contaminava tanto, né, por que alguns deixam e outros não? E mais, né, que aí eu me reporto ao que você comentou lá atrás, sobre a gente ter profissionais ali, estudantes, né, fazendo uso da objetificação do corpo da mulher, né, fazendo uso dessa mulher como um objeto de estudo. Engraçado que às vezes não pode, o bebê ficar, às vezes, né, porque aí a gente está falando de cesariana, por exemplo, não pode o bebê ficar em contato com o pai, por exemplo, né, que aí a gente fala, olha, não está rolando ficar com a mãe, o pai faz o contato pele a pele e tudo mais. Não pode ficar com o pai, mas pode vir lá 10 estudantes e todo mundo mexer no recém-nascido e todo mundo manusear, né, para aprender como que faz os cuidados, né, com o recém-nascido. Mas o pai não pode ficar segurando o neném. Então, é muito irônico essa situação. Aí, vamos supor, ainda faz ali a aspiração manual, coloca um monte de gente para fazer a aspiração manual desse recém-nascido, só porque eles querem aprender, não porque é necessário. Sim. Sim. E aí isso não é problema, aí não tem problema de contaminar. Não, o problema está na autonomia. E se ela quer fazer uma coisa, parece que eles fazem. Assim, no geral, o que eu percebo bastante, assim, é que quando a família, né, chega e pergunta se pode algo, a resposta sempre vai ser não. Por menor que seja a vontade, sabe? Então, assim, já vi situações de pedir, será que eu posso ir para o chuveiro? Não, não pode, tem que ficar na cama. Mas se por acaso ela
não quisesse ir, ele estivesse orientando ela que fosse, aí ficaria uma insistência, assim, para que ir, porque seria melhor. E uma questão, né, sobre a contaminação, que é muito usado, não pode usar celular dentro de centro cirúrgico para tirar foto, né? A família não pode, às vezes não tem fotógrafo, mas a gente está ali, faz questão. Eu já levei, vamos dizer assim, chamada de atenção de pediatra, de anestesista, porque estava tirando uma foto ali do momento do nascimento, ela não pode ir celular aqui e tal. Daí eu olhei para o lado, tinha uma outra pessoa da equipe, que eu não sei o que era, sentada no banquinho assim do nosso lado, no WhatsApp. Eu falo, mas olha, vou te falar, tem que ter uma paciência. E a gente sempre questiona, por que eles têm tanto medo dessas fotos, né? Por que eles têm tanto medo dessas fotos? É porque eles são violentos. Porque, assim, e é um direito, e eles ficam jogando essa meu direito de personalidade. Como se alguém quisesse ali estar tirando foto deles, né? Porque a pessoa quer a memória do recém-nascido, da mulher, é isso que eles querem. Ninguém está focando ali em tirar foto de médico, de profissionais, enfermeiros, enfim, quem tá ali na assistência. O objetivo é guardar aquele momento para a mulher, porque ela não vai poder, né, não vai ter outro, se for, vai ser outra gestação, mas não aquela que ela vai ter. Então, ela quer tirar foto. E assim, é um direito, é sempre importante a gente falar, é um direito da mulher ela tirar essas fotos, ela ter essas fotos. É um direito da personalidade dela, é um direito constitucional. Eles só jogam essa de, porque é minha personalidade, não sei o que lá, porque eles são violentos. Porque quem não é violento não tem medo de fogo. Exatamente. E aí, sobre uma dúvida sobre essa questão. Além de ser direito da família tirar foto, a gente, nesse caso, também pode usar... porque, assim, quando, vamos supor, eu vou entrar num estabelecimento, uma loja, que não está cumprindo o direito do consumidor ali, e eu posso filmar a conversa, tirar foto, fotografar, porque os colaboradores que estão ali naquele momento são representantes de pessoa jurídica, né? No hospital particular, porque o SUS a gente sabe que não funciona dentro desse código de ética do consumidor, mas num hospital que seja particular, a gente também pode falar, não, mas é um representante de pessoa jurídica, então eu posso filmar ou não? Sim. Sim. Até tem uma questão que a gente até às vezes fala também, às vezes tem em hospital particular, principalmente, que eles querem fazer aquela venda casada. Você só pode levar o fotógrafo se for o fotógrafo da maternidade. O que não pode também. É uma violação ao CDC, ao Código do Consumidor. E muitas vezes tem. Tem isso também. Rola muito isso assim de... às vezes não proíbe a gente de filmar, de tirar foto, mas não pode filmar. Já rolou isso também. E aí, eu particularmente acho bem triste, porque às vezes os pais querem ouvir ali o primeiro chorinho do neném, né? O neném nasceu, querem ouvir o primeiro chorinho. E aí acabou que eu coloquei um recurso no celular que você salva depois as fotos em movimento e tem áudio. E aí a gente consegue fazer um videozinho, né? Mas teve uma vez que eu estava fazendo isso, e aí eu fui tirando uma sequência de fotos que era para não perder o chorinho. E aí, a enfermeira veio olhar, assim, no meu celular. Ela, não pode filmar, você tá filmando? Não pode filmar. Eu falei, não, amiga, tô tirando foto, olha aqui, ó. E aí, depois, quando eu montei, dava para ouvir ela falando comigo, né? Que não podia filmar. E aí, eu fiquei pensando, né? Olha, por que também não pode filmar? Porque, às vezes, eles estão conversando, assim... né, assim, o meu churrasco semana que vem, que fulano, não sei o que lá, e já peguei uma vez conversando sobre cirurgia de outros pacientes que tinha dado errado, operando a mulher lá e falando que fulano quase foi, Beltrano, não sei o que, e aí eu fiquei tipo, oi gente, vocês estão... Me deu vontade de falar, vocês estão mesmo falando que deu ruim na cirurgia de outra pessoa, que vocês operam uma outra pessoa, sabe? Tipo, falta muito, e aí eu acho que a gente tem muito medo de falar isso, mas para mim falta muita ética. Não é só uma questão jurídica de protocolo, de procedimento. Falta bom senso, falta educação. Porque se você fosse uma pessoa minimamente, se eles fossem, a maioria fosse minimamente educado, ia entender que não faz o menor sentido você estar ali totalmente alheio ao que está acontecendo com aquela pessoa. É como se você estivesse num happy hour conversando de coisas aleatórias e
se comportando como se você estivesse numa festa, assim, de falar, né, e agir como se não tivesse nada demais acontecendo. Para aquela pessoa não é nada, né? Para ele pode não ser o que está acostumado a fazer, mas para aquela mulher não, para aquela família não, né? Então, assim, eu acho que falta isso, assim, do bom senso, e calha muito com a gente falar em humanização, né? Da gente tornar esse processo mais humano, entender o que está rolando como ser humano, né? Não só como profissional, não desligar isso da gente, né? Eu não sei se quando a gente trata de defesa dentro da violência obstétrica, se vocês também trazem essa abordagem, se tem como trazer isso, pelo menos no sentido de contextualizar, né, para os juristas, ali para o juiz, a autoria, enfim, né, porque acaba sendo necessário essa necessidade de essa conduta diferente. Como que acaba, o código de ética vai para onde que faz isso? O que a gente consegue englobar ali dentro? Porque é como se tivesse uma objetificação da mulher, né? Porque, vamos supor, você tá aí, eles ali conversando, falando sobre um monte de outras coisas. É como se a mulher fosse um objeto que está ali, a gente fala muito do sistema de produção, ela é um produto ali que precisa despejar outro produto para fora, e aí eles lidam com essa mulher. Isso é uma desumanização. Tanto é que a humanidade, um tratamento digno, está no Código de Ética Médica, a forma como eles devem agir. Então, se eles tratam essa mulher, assim, com tanta... Como que pode ser a palavra ali? Mas, assim, deixa essa mulher tão de lado, a ponto de realmente ignorarem a existência dela e começarem a falar sobre dessa forma, até a gente às vezes tem que... Eles ficam comentando sobre o corpo dessa mulher, às vezes, né, com ela ali do lado também, né? A gente tem uma violação do próprio Código de Ética Médica. E a gente tem uma violação à dignidade humana, porque está tratando essa pessoa como um verdadeiro objeto. E a gente faz isso dentro das nossas ações, realmente falando sobre essa desumanização da mulher. A gente fala sobre a proibição de tortura, e quando a mulher está dentro da assistência, ela está sendo muitas vezes torturada, né, desumanizada. Sim. Eu acho, assim, bem forte e muito necessário a forma como o livro traz acho que é no segundo capítulo, negar às mulheres aquilo que a gente não nega em sociedade, nem para os animais. E é tão real isso. É muito real isso. Sim, porque é aquela questão, né? Em qualquer outro ambiente, até que se fosse um animal, realmente seria algo que teria sido tomado uma atitude, mas parece que pelas mulheres não, dentro da assistência ao parto, parece que a gente vive, de verdade, parece que a gente vive um outro mundo, porque até em algumas assistências dentro da medicina ali, em outras áreas, existe toda uma burocracia para consentimento, para tudo. Parece que no parto, a mulher dentro dessa assistência, que nada pode, nós não temos direitos e só somos um mero objeto. Assim, é assustador pensar nisso. É por isso que a gente fica falando o tempo todo ali no livro. Temos que ter um sistema de defesa. Sim. Porque A questão que passa, assim, na minha cabeça no caso, os profissionais que não se atualizam e que fazem práticas ultrapassadas, o fato deles, vamos dizer assim, colocarem uma venda nos olhos e falar, vou seguir fazendo isso, faz 40 anos que recomendaram, mas estou fazendo. Como é que é isso? Na verdade, eles cometem uma inflação mesmo, assim, não deveriam seguir dessa forma, porque eles têm obrigatoriedade de saber que eles têm que se atualizar? Porque, assim, tudo que é violento, ele está fazendo errado. Então, assim, ele tem que seguir a medicina baseada em evidência científica, ele tem que se atualizar. A gente vê, realmente, a episiotomia mesmo tem de rotina de pessoas que estão passando ali atrás. Só que, assim, a gente tem uma outra problemática. O que está sendo ensinado também nas faculdades de medicina hoje? É a medicina baseada em evidência científica ou é a continuidade daquilo que há 40 anos é repetido? Perpetua, né? Então, assim, a gente tem a perpetuação disso. É preciso pensar também, né, nesse contexto educacional, o que esses alunos estão aprendendo hoje? Porque a gente fala ali, um monte de mulher vem falar pra gente que fizeram um monte de toque nelas realmente, enquanto os alunos estavam conversando, tirando sarro, falando sobre um monte de... Igual
fora, ponto. Nesse sentido, e tocando a vagina dessa mulher. E aí falta a questão da ética que a gente falou também. Sim, a gente esses dias estava conversando num grupo e saiu um assunto sobre isso. E a argumentação que chegou para a gente foi: mas os estudantes precisam aprender. Só que não é sobre isso, né? É sobre a forma que se aprende. É como que vai fazer, o respeito que vai ter na situação e, acima de tudo, se a pessoa que está sendo ali estudada, porque é isso que está acontecendo, está concordando. Sim. Eles não pedem permissão, na verdade, né? Muitas, principalmente essas maternidades e escolas, tipo, porque você caiu aqui, você tem que assim. Se a mulher quiser dizer, não quer esse monte de aluno olhando para minha vagina, tá tudo bem, tem que se retirar, é um direito dela, direito à privacidade. É um direito. Pior que esses dias eu ouvi, inclusive estava rolando esse tipo de discussão, e aí um profissional falou assim, então, mas quando vai para o hospital escola, a pessoa faz lá, né, deu a entrada, e aí a pessoa até assina um termo de que como ela está no hospital escola, ela vai ser atendida por profissionais que estão, né, ou são residentes, ou enfim, estão se especializando e tudo mais, e que ela aceita ser atendida por eles e lá. E aí eu falei, nunca vi esse termo, realmente eu nem sabia que assinava, mas eu me lembro de uma vez que eu, não era uma situação de parto, né, mas eu fui pro hospital com uma crise alérgica, e aí de repente, assim, apareceram 6 pessoas, assim, para me examinar. E aí eu peguei, olhei e falei assim, vocês são residentes, vocês são estudantes, são o quê? Aí todo mundo olhou assim, tipo assim, ela tá falando com a gente, e eu achei muito engraçado, porque eles entraram, é o ambiente deles, né? Eles entraram, é o ambiente deles. E aí, quando eu me dirigi para eles, porque aí eles só conversavam ali com o professor deles, eles ficaram me olhando assustados, assim. E aí ninguém respondeu. Aí só um rapazinho falou assim, não sei o que, tô não sei o que lá. Aí eu falei, vocês estão que ano? O que vocês estão fazendo e tal, né? E eles não respondiam, eles ficavam olhando assim para mim, ó. Aí veio um perto, assim, tal, aí o médico explicou tal, aí eu ia tomar um antialérgico lá, né, que realmente foi uma reação alérgica que inchou meu rosto, comecei a ter problema para respirar. E aí eu peguei e falei assim, quem vai aplicar é o doutor, né? Eu já dei a entender que eu não queria que fosse eles, né? E aí eles me olharam assim, aí o médico falou assim, não, pode ficar tranquila, sou eu mesmo, não sei o quê. Aí explicou para eles, né, os termos, e tal, lá. Aí, no final das contas, ele me examinou e todo mundo ficou ali olhando. E depois ele aplicou a medicação e eles saíram. Mas, assim, eu achei muito interessante como eles ficaram assustados que eu tinha falado com eles. E quando a gente, às vezes, vai fazer assistência a parto, é uma coisa bem estranha que quando a gente fala com eles, já aconteceu de eu atender hospital escola, e aí chegam as pessoas assim, e aí eu falo, oi, bom dia, boa tarde. Aí eles fazem assim. Né? Porque eles não falam nem bom dia, nem boa tarde. Né? Então, assim, a minha reclamação, e aí eu sempre vou falar isso, se tem uma outra opção que não um hospital escola, vá para essa outra opção. Porque além de, eles são mal educados. Eles entram na sala, a mulher está pelada. Às vezes o médico está fazendo um toque, ela está lá com as pernas abertas. Ninguém nem chega e fala assim, oi, fulana, eu sou o Beltrano, tarolá, eu vim aqui. Não bate na porta para entrar. Não bate na porta para entrar. Eu tô aqui, tô fazendo isso, tal, tô me especializando, vou acompanhar o doutor aqui na assistência, tá tudo bem para você? Né? Porque ela pode falar, não quero. Só que aí eles não aceitam que a gente pode falar que não quer. Né? E aí, assim, onde é o limite disso? Porque a maioria das pessoas tem medo de falar que não quer, Débora. Então, assim, a gente pode falar que não quer, a gente tem amparo legal para falar que não quer, a gente tem amparo de falar não quero aqui dentro da sala, não quero que me toque, não quero que me pegue. Como que funciona isso? É o direito ao seu corpo. Então, assim, você pode dizer não, direito à privacidade. Se você não quer que 20... Porque é isso, às vezes a gente vê 20 pessoas dentro da sala de parto olhando para sua vagina e você pode falar, não, eu quero só o médico, só quem realmente está me assistindo, quem está me assistindo, médico, enfermeira, enfim, essas pessoas eu quero aqui. O restante eu quero que saia, não quero que fique aqui. É um direito da mulher, porque é isso, a gente não é objeto. E até igual você falou, eles assustam porque, opa, o nosso objeto aqui está falando, né?
Então, assim, não dá, é absurdo. É direito, sim, da mulher. E outra, começou a ter muita violação, começa a gravar. Nem que for para gravar escondido. Porque é seu direito, sim, ter a privacidade. Tem que aprender a fazer prova. Produzir provas. Olha, meu Deus do céu, eu tô quase chegando nesse ponto de gravar as coisas escondidas mesmo. Alguém falar, o que está acontecendo? Nada. Não, eu tava tirando foto do pé aqui. E hoje eles têm muito medo, realmente, até dessas gravações, porque até eu me lembro, tempo atrás, meu avô veio a falecer, mas a gente estava na UTI, a minha mãe foi falar com a enfermeira para entender o que estava acontecendo. Minha mãe, eu só posso falar depois que você deixar seu telefone lá em tal lugar, aí a gente conversa, porque teve erro médico. Então, eles queriam assim, né? Tipo, opa, pode ser que tenha alguma prova ali contra mim. E esse é o medo, eles têm um medo, assim, você pode ver, você pegou o telefone na mão e já tem medo, né? Os profissionais. Então, aí eu vou usar a fala que você trouxe, né? Eles têm medo de que registra porque eles estão fazendo coisa errada. Sim, se tivesse tudo certinho, qual seria o medo de gravar? Eu costumo acompanhar aqui num hospital da região, em que é cultura do hospital a doula entrar, é super tranquilo, é super bem recebido e tudo mais. Não tem nenhum tipo de problema, que chega lá, já entra, enfim. E aí, o que acontece? Médicos da região que atendem nesse hospital, quando a gestante está fazendo pré-natal e fala que vai ter a doula, eles falam para a gestante que o hospital não aceita, que depende muito, que tem série de... Então, assim, qual é a vantagem, né, que eles acreditam ter em dizer que é melhor não levar a doula com a mulher? E desencoraja a levar mesmo, criam situações, fala que às vezes gera estresse na hora lá da internação, e é um hospital que, assim, é muito tranquilo de trabalhar lá dentro. Nunca tive nenhum tipo de questão. Mas, e aí o que leva, né? Essa resistência de ter mais alguém com eles lá dentro da sala? É o medo. Porque fica muito claro, né? Sim. E outra, independente até se tem a lei de doulas ou não no estado, no município, a doula, ela é uma forma de alívio não farmacológico da dor. A gente sempre fala isso, é um direito da mulher, é um direito fundamental da mulher de ter a doula ali. E eles deveriam, na verdade, até incentivar. Né, e não tentar vedar. Porque é uma parceira ali incalculável para o parto, né? Dentro dessa assistência, a necessidade dela é gigantesca. Então, não tem justificativa, é medo. E porque, assim, a doula pode servir como uma prova testemunhal posterior a uma violência obstétrica. Sim. E aí eu vejo, assim, tem situações, né, que, por exemplo, a gente falava dessa objetificação, espaços, né, e locais, em especial quando a gente vai falar de centro cirúrgico, de cesariana, que rola aquele negócio de que a doula não pode entrar, porque há muita gente, porque não cabe, porque isso, porque aquilo outro, nessa questão de que é a maior chance de contaminação e tal lá. Aí, quando é um hospital escola, aí tem 30 pessoas dentro do centro cirúrgico, né? Aí entra, aí quando é residente, aí pode entrar os residentes, os sei lá, né, os estagiários da enfermagem, os circulantes de sala, aí tem 20 deles lá dentro, e tá tudo bem, mas se entrar a doula, nossa, ficou muita gente aqui dentro, né? Então, até que ponto... E aí, assim, a Anvisa, ela regulamenta isso, tipo, de quantidade de pessoa que está lá dentro da sala, tudo mais, porque, teoricamente, seria a Anvisa que iria falar sobre isso, e aí os próprios hospitais também têm essas diretrizes do funcionamento, né, do centro cirúrgico, né? Mas a gente não tem isso, né, a nível de Anvisa, a gente ter essa limitação da quantidade de profissionais e tudo mais. Ou tem alguma coisa assim? A gente não tem, mas assim, a doula é um direito da mulher ter dentro do centro cirúrgico. Sim. É um direito dela. Sim. Então acaba coloca outra pessoa para fora, né? Eu sempre falo, põe outra pessoa para fora que cabe. Sim. É isso. Estava aqui pensando, para a gente poder trazer um pouco para todo mundo, o
O que de fato quer dizer, quando a gente vê no livro lá, a questão do passe livre para o crime, né? A gente vê falando sobre isso no livro, porque, na verdade, as instituições têm os próprios protocolos e procedimentos, cada uma tem o seu. E até onde que, de fato, elas podem se autorregulamentar, assim, aonde que a gente, né, porque, querendo ou não, esse passe livre para o crime entra um pouco nessa questão da instituição, ela fazer o que ela acha que é melhor, né? É que, na verdade, assim, a gente tem algumas diretrizes, tem as RDCs que vão normalizar o que tem que ser feito. Eles podem ali ter protocolos adequados, mas dentro já do que a gente já tem estabelecido pelas diretrizes, né? Eles não podem ultrapassar ali o limite. Muitas vezes a gente percebe que existe um protocolo adequado para a situação, e aí eles usam um protocolo do hospital que não tem nada a ver com a situação, mas que eles colocam ali naquele caso específico para lidar com, vamos supor, às vezes um bebê que está na UTI neonatal, um protocolo deles, infringindo um protocolo que é mais específico, que enfim. Então, assim, um protocolo não pode ser maior, um protocolo do hospital não pode ser maior do que um protocolo ali a nível nacional. E a gente fala desse passe livre porque, assim, a gente não questiona, ninguém questiona nada. E aí a gente tem um corporativismo gigantesco, porque até dentro do Poder Judiciário a gente tem corporativismo. Quando a gente fala, vamos supor, a gente fala de violência obstétrica e erro médico, aí a gente vai pedir algo que a gente chama de laudo pericial, para colocar algumas perguntinhas, vamos supor, sobre o prontuário médico, enfim, sobre as condutas se foram adequadas ou não. E aí, a hora que vem esse laudo para a gente, muitas vezes vem falando assim, não foi cometido, não, tá tudo certo, foi adequado. Violando um monte de norma que está falando que é adequado, que está errado, que foi feito, mas o amiguinho fala que o outro amiguinho fez tudo certo, porque é um corporativismo gigantesco. Então, assim, igual o caso de óbito, quando vai ali esqueci agora o nome que coloca ali da questão da certidão de óbito. Eles colocam, às vezes, não colocam que foi uma violência obstétrica, um abandono, nem nada disso. Eles acham uma outra justificativa, mesmo que não foi o médico que atendeu essa paciente, mas o outro que faz essa certidão, sempre é um coleguismo muito grande. Então, a gente vai fazendo isso. Quem produz as provas é o médico, é o enfermeiro, é quem comete a violência obstétrica. Então, a gente tem um prontuário todo manipulado. Aí, o sistema, quando a gente vai para um laudo pericial, também está manipulado. E aí, no final, assim, é um passe livre, ele faz o que ele quer. Você falou do prontuário médico, né? Como que funciona para a gente ter acesso ao prontuário? Porque o que acontece? Do caso, inclusive, que eu comentei, né, da cesariana, que a médica falou na porta do centro cirúrgico que não precisava e tudo mais, eu orientei, né, falei, olha, pega o prontuário e tudo mais, e aí eles falaram que tinha que fazer uma petição, né, tinha que solicitar, e levava 15 dias para eles receberem o prontuário. Aí eu falei assim, então, uma cópia do prontuário. Aí eu falei assim, então fala para eles que você não precisa de uma cópia, você quer o prontuário que está aí agora, e você tira uma foto. Tira a foto do prontuário. Aí eles não precisam levar 15 dias fazendo uma cópia. Aí, porque eu falei, né, a desculpa é de fazer a cópia, então precisa de 15 dias, eu falei, então tira uma foto. Pega o prontuário e tira uma foto. Não pode tirar foto do prontuário. Vocês têm que solicitar, é feita uma solicitação formal, e só daqui 15 dias vocês pegam. E aí eu falo assim, olha, daqui 15 dias, esse prontuário não é o de hoje. Eu falei para eles, eu tenho certeza que não é o mesmo prontuário, porque tudo que tinha acontecido deixava muito claro para a gente que tinham foi uma sequência de erros, né, a começar com uma internação sem indicação, se afirmando que tinha uma bolsa rota que não existia, e foi feito um protocolo de indução de bolsa rota com essa mulher que não tinha bolsa rota. E a gente descobriu isso no terceiro plantão, que a médica fez um toque e falou, mas você não tem bolsa rota. E aí a gente assim, tipo, tá, então, mas aí agora a gente faz o quê? Aí ela assim, a gente não pode mais interromper, porque está aqui, né, já sei quantos plantões, e é isso que tá o protocolo que está sendo rolado, a gente não pode desligar, tipo assim, não podemos desligar a medicação, não podemos fazer mais nada, a gente tem que continuar, né? Então, assim, foi uma sequência de erros, e aí deram esse prazo de 15 dias pra gente pegar o prontuário. Aí eu falei, esse prontuário vai vir adulterado. Daqui 15 dias não é o de hoje. Se é que hoje ainda está um prontuário preenchido com exatidão, porque já tinham 3 dias que a gente estava no hospital.
né? Então, assim, a gente tem o direito de chegar lá e falar, eu quero ver o meu prontuário. Como a gente faz isso? Quais são os nossos recursos legais para ter acesso a isso? Porque, no final das contas, acaba sendo a única arma que a gente tem ali no momento. Sim, sim. Né? Como que funciona? Na verdade, assim, depois que você sai, beleza, aí eles podem ter ali uns 15 dias para entregar. Enquanto você está internada, é direito seu ter acesso ao prontuário de forma imediata e pode tirar foto. Então, enquanto você está internada, você pode falar, olha, eu quero ver o que você está colocando no prontuário, porque é um direito. Tá, onde que está esse direito? Eu esqueci o número da norma aqui, deixa eu só pegar aqui a RDC que a gente tem do prontuário, mas está também o próprio Código de Ética Médica fala do prontuário médico, então é um direito do paciente. E a gente tem também a RDC, deixa eu só pegar aqui, RDC 63 de 2011. Ela também vai falar especificamente a respeito do acesso imediato do prontuário também. Então, assim, tem respaldo. E outra coisa, a LGPD também respalda esse direito. Então, enquanto está internada, você pode ver e pode fotografar. Pode fotografar, pode sim. Obviamente, você não pode ter ali de, eu quero uma cópia. Beleza, fotografar você pode. Né? Porque, assim, aí eles têm que descer lá, enfim, aí gera uma burocracia. Mas pegar o prontuário, ter acesso naquele momento e tirar foto, pode. Porque é ótimo. Depois, se ter alguma manipulação, você tem provas suficientes de que teve manipulação. Sim. Sim. E aí, esse prazo é depois que você sai da internação, então. Aí você saiu da internação, aí você tem esse prazo de 15 dias para retirar uma cópia. Sim, aí depois que você saiu, aí o acesso imediato já fica mais complicado, aí realmente tem que aguardar o tempinho ali, mas também não pode ser um absurdo, né? Porque às vezes tem gente que chega 60, 90 dias para entregar o prontuário, aí também não é cabível. E como que descobre se o prontuário foi adulterado? Aí é um trabalho extremamente de formiguinha que a gente precisa fazer. O que a gente pega, geralmente? Primeiro, a mulher vai destrinchar o relato de parto dela. Ela vai trazer ali tudo como que foi. A gente pede para ela trazer com riqueza de detalhes. Cada situação que ela vivenciou. E aí a gente vai pegar esse prontuário. Começamos analisando primeiro. Tá batendo o que ela falou com o que está no prontuário? Não. Se não tá, vamos descobrir as inconsistências que ele tem. Porque às vezes coloca cirurgia, igual eu falei anteriormente, cirurgia cesariana de emergência. Aí coloca assim, falei para a mulher realizar cirurgia cesariana. Ou tipo, aí eu não lembro uma palavra que eles gostam de colocar muito, que dá para entender assim, ela não foi informada de nada, só levar a... Aí você vê, a pigar do bebê tá maravilhoso ali, nasceu com 9 de 9. Você vê os batimentos cardíacos, estão perfeitos. A mulher também estava bem. Por que ela foi, então, para uma cirurgia cesariana? Se tudo estava ok, estava tudo bem. Então, a gente vai começando a pegar essas inconsistências no prontuário. E outra coisa, a RDC 36 de 2008 mesmo que a gente fala, livre movimento, decisão do parto. Aí a mulher, olha, não me deixaram parir da forma que eu queria. Aí você pega ali, posição do parto ginecológico, já está demonstrando que ela não teve direito de escolha, ela não teve uma outra opção. Lá não coloca, oferecemos meios de alívio não farmacológico da dor. Não colocaram, se não colocaram, significa que não fizeram. Então, a gente vai pegando pelo que falta, muitas vezes, de informação, e também pelas inconsistências. Realmente, assim, ou às vezes, quando era necessário uma cirurgia cesariana, deixaram ela ali há tempos, tinha um cardiotoco totalmente baixo ali, e ninguém fez nada, deixaram ela ali esperando, e aí depois vem uma perda gestacional, e fala que foi por tal coisa. Não, foi por negligência, foi porque deixaram ela abandonada. Então, a gente tem que fazer, um trabalho bem de formiguinha mesmo, junto com o assistente técnico, geralmente. É um trabalho, é um baita de um trabalho. Meu pai do céu. Mas acaba sendo tão necessário, né? E aí eu fico pensando que acaba sendo... Às vezes comento isso com algumas pessoas, né? Eu gostaria muito que existisse a nossa profissão enquanto doula e a sua profissão, né, enquanto advogada, para a gente poder ter experiências melhores, cada vez melhores. E não porque a gente precisa se proteger de alguém, né? Ou se proteger de um sistema que tá nem aí para a gente,
né? Numa realidade que no cenário de hoje é bem utópica, mas seria maravilhoso que a gente pudesse trabalhar, né? Que fosse, por exemplo, em casos que houve um óbito fetal e a gente precisa dar, né? A mulher quer uma explicação, a família quer uma explicação que não foi dada, que acaba sendo aí um quadro que é mais fora do usual, né? Do que uma mulher, às vezes, que saiu traumatizada e que passou uma maratona de violência dentro do hospital, né? Não desmerecendo e não dizendo que um seja pior que o outro, mas, assim, num contexto onde seria muito mais legal a gente estar ali para reafirmar os direitos do que ter que ficar lutando para ela ter o mínimo. Sim, sim. Né? Acaba que a nossa atuação acaba sendo nesse sentido, de garantir o mínimo, quando, na verdade, não deveria ser isso, né? E aí, assim, o livro traz também essa questão, né, de a gente pensar num futuro diferente, numa realidade diferente. Como que vocês trabalham essa questão dentro do livro, assim? A primeira coisa é realmente esse sistema de defesa que a gente fala, né, que ele é essencial. Junto dele, nós temos aqui o capítulo 7º, ele é uma arma de defesa para a mulher, como a gente diz, né? Infelizmente, a gente não ainda precisa. Então, dentro desse cenário tópico, o que a mulher precisa ter? Conhecimento, precisa colocar em prática. Infelizmente, tem que estudar para o parto. A gente não tem muito o que fazer, infelizmente, por enquanto, desse sistema. Então, colocar em prática também o que está no capítulo 7, que, assim, ele vai ser uma mão na roda para tudo, desde não vincular a mulher a uma maternidade, até a própria questão de prontuário, de acesso, segunda opinião, de, por exemplo, as questões de conselho tutelar para garantir o básico, por exemplo, se a mulher tem um diabetes gestacional. Então, assim, tem toda uma estratégia para essa mulher dela. Esse é um ponto e o sistema de defesa é outro. E, na verdade, assim, o livro já é uma base do sistema de defesa. E a conscientização. Por fim, o livro também tem uma base, a conscientização. Para profissionais que queiram realmente mudar esse sistema de alguma forma, né? Porque a gente tem alguns, não são muitos, para ser bem sincera, mas que querem mudar esse sistema também. E também e a gente precisa do poder judiciário também com a gente, porque nós ainda temos uma problemática com eles. E a gente precisa que eles também sejam conscientizados. Sim. E aí, quando a gente fala assim de a informação ser uma arma, né? Eu sempre brinco que, no final das contas, é tudo que a gente tem. É a informação. Pelo menos para questionar. Né? E aí, assim, onde que vai? Que é uma coisa que eu sempre me pergunto, né? Enquanto doula, assim. Aonde que vai o limite, seja a gente enquanto doula, seja a gente enquanto acompanhante, seja a gente enquanto gestante? Sei que são posições diferentes, que dão direitos e garantias diferentes para a gente. Mas qual é o limite da gente questionar? Porque existe muito disso de falar que, por exemplo, enquanto gestante, rola uma dualidade de coisas, assim, né? Na hora que é para pressionar a mulher para uma intervenção, aí o acompanhante está falando não, a mulher está ali naquele momento super vulnerável e ela fala sim, e aí o profissional vem e fala, porque é a mulher que decide, é o desejo da gestante, né? Aí, nesse momento, aí é o desejo da gestante que tem que prevalecer. E aí, quando não, né, quando não é de interesse deles, aí a gestante não sabe o que está falando, né? Mas até que ponto vai ser o nosso limite jurídico mesmo, da gente poder questionar, né? Poder falar, olha, precisa mesmo disso? Olha, né? A gente preferia que não fizesse, ou não aceita, né? Tanto da gestante, quanto do acompanhante, quanto também do profissional da doula, né? Você consegue trazer para a gente, de um por um, assim, qual que é o limite desse posicionamento, uma vez que a gente ouve muito falar que isso é interferir em conduta médica e que a gente não pode fazer isso? É que, na verdade, assim, eu acho que a primeira coisa todo mundo vai ter que estar muito alinhado primeiro no pré-natal para conversar alguns pontos, né? Eu acho que, assim, antes de qualquer coisa, vai ter que estar muito alinhado o acompanhante, doula e a gestante. Vai ter que ter um plano de parto montado, essa diretiva antecipada de vontade primeiro,
porque aí já é um documento jurídico que vai demonstrar Sim. como que ela quer. Beleza. No dia do parto, obviamente que a autonomia dessa mulher prevalece, de fato. Só que aí é importante que, por exemplo, vamos supor, se ela está indo para uma cirurgia cesariana desnecessária, talvez a doula venha falar com ela sobre um alívio não farmacológico da dor. Não é uma intervenção, você não está interferindo no ato médico, você está falando com ela, e aí ela vai pedir para o médico colocar no prontuário médico se tem algum risco de colocar, naquele momento, ela acessar um alívio farmacológico, eu falo da analgesia, se ela quer uma analgesia naquele momento, ela está com muita dor, está pedindo para uma cirurgia cesariana, talvez naquele momento ela não quer uma cirurgia cesariana, ela só quer um alívio da dor. E aí conversa com a doula, mas aí a doula vai conversando com ela e deixando claro, sempre ela decidir, assim como o homem, né? Porque não tem como a gente usurpar a autonomia dela. É a autonomia dela, mas uma conversa. E tudo sempre pedindo uma justificativa para o médico. Obviamente que vocês não vão prescrever, tipo, não, vai para uma analgesia. Você vai orientá-la, que pode ser que a analgesia seja um caminho para que aí ela possa decidir. Porque, vamos supor, a gente está falando da cirurgia. Porque pode ser que ali, ela tendo esse alívio da dor, ela volte ao estado realmente, assim, emocional, restaurado, e aí ela vai falar, quero assim, para ir para uma cirurgia cesariana. Não quero tentar mais um pouco. Mas aí, tipo, ir trazendo outras formas de lidar com a situação, mas sem interferir na autonomia, igual o acompanhante. O acompanhante, ele também pode chegar, falar com ela, pedir informações, mas quem é a autonomia final é a mulher, independente de qualquer coisa. E não é interferir no ato médico, é questionar e perguntar para a mulher e trazer novos caminhos, porque às vezes eles só trazem um caminho. E outra questão, aí volta naquela segunda opinião médica, também, um direito, está no Código de Ética Médica. Às vezes, se vocês estão achando que tem alguma coisa errada, só fala, quero uma segunda opinião, porque aí 2 médicos vão ter que justificar no prontuário essa realização de cirurgia. Sim. Jéssica, quer perguntar alguma coisa nesse sentido? A gente falando do... Pontuar, assim, o que geralmente, né, eu trago bem essa realidade, assim, para as famílias que eu acompanho. A gente faz muito isso, né? A gente até brinca, como se a nossa assistência, a maneira como a gente trabalha, é muito a realidade. Então, a gente pinta o que eles realmente vão enfrentar. Como a gente conhece os hospitais da região, então quando vai para um, vai para outro, sabe onde é para ser mais maleável, onde tem que ser muito mais firme, aonde que se usa violência psicológica, aonde que a violência física é mais recorrente, a gente sabe tudo isso. E eu costumo trazer para as famílias, né, justamente isso. Olha, vocês precisam ter muito bem alinhado entre vocês. E eu preciso estar ciente até onde que a gente vai e dizer assim, não, agora quando eu falar, eu não quero mais, eu realmente não quero, ou eu estou falando, mas não sou eu que estou falando. Então, a mulher diz assim, mesmo que eu diga que eu não quero, o acompanhante tem que manter lá o que a gente combinou aqui, que é o que está no plano de parto, então não deixar levar para a cirurgia. Porque, assim, o grande viés é sobre isso, né? As mulheres que escolhem passar pelo processo e, de alguma maneira, minam isso, que é o que mais a gente vê acontecer. E por aqui, né, não posso falar num contexto geral, mas por aqui, utiliza-se muito da violência emocional. Então, eles geralmente não falam com a gestante, ignoram, falam com o acompanhante. Mas quando é para induzir ir para cesariana, aí vem com um papinho assim, mas você já está sentindo dor há tantas horas, né? Tem certeza que não quer ir mesmo para cesariana? Aí a dor já alivia, já passa, já vem com o neném. Aí eles dirigem a palavra à mulher. E é nesse momento que precisa ter, né, esse alinhamento que você comentou. Entre todo mundo que está ali, que foi preparado, porque a gente fala que é preparar os casais para ir como se fosse para uma guerra. Porque quem quer o parto tem que enfrentar uma guerra. E aí, assim, às vezes a gestante concorda ali, e o acompanhante fala, não vai levar, não vou assinar, eu não autorizo que leve, e eles sabem que quando o acompanhante se posiciona assim, é porque a família está muito bem informada, e que eles não podem levar se o acompanhante não
não falar que está tudo bem, né? Porque é o momento de mais vulnerabilidade da mulher ali no processo. E eles, se eles puderem se aproveitar, eles com certeza vão se aproveitar ao máximo. E se ver que o acompanhante também não está alinhado, eles vão se aproveitar dessa situação também, com certeza. E eu já acompanhei situações também, que é bacana a gente falar sobre isso, de que quando o médico realmente está a favor de, eu li o plano de parto, eu vi que ela não quer cesariana, então eu vou contribuir para isso. São raras as situações, mas às vezes acontece. Raros, infelizmente. Eu já passei por uma situação em que o trabalho de parto estava correndo, foi um trabalho de parto bem longo mesmo, assim, a gente ficou quase 40 horas no hospital, longo perto do que normalmente a gente vê, que é a maioria. E aí a gestante se alimentando, tudo mais, e aí quando ela chegou naquele momento, né, para que eu quero descer, não quero mais continuar aqui, o marido chamou o médico do lado de fora, e acho que conversou com ele ali, não tenho certeza, que hoje eu já falei com ele sobre, mas conversou com a médica, era uma mulher, com ela do lado de fora, e quando a médica entrou para falar, viu, fulano, você me chamou, o que está acontecendo? Aí ela falou, não quero mais, quero que me leve para cesariana. Ela olhou assim no relógio, olha, você comeu há 1 hora atrás, eu te levo sem problemas nenhum, mas daqui 6 horas. Porque cesariana? Não, mas eu quero ir agora. Não pode. Cesariana eletiva a gente só faz em jejum. Você não está na emergência. Você está ótimo, o seu neném está bem. Então a gente vai continuar aqui. Aí daqui 6 horas, se realmente você tiver de jejum e falar, não, é isso que eu quero, aí a gente vai. E aí, lógico que nasceu antes disso, né? Porque ela já estava no final do trabalho de parto. Então era essa postura que a gente precisava que todos tivessem, né? Sim, mas e aí está o ponto primordial, o acompanhante, ele tem que ser uma ponta ali muito forte, né, assim, essencial. E infelizmente a maioria não é. Mas aí vem a questão da informação, né? Sim. E aí a Jéssica pontuou assim, que era um médico, era uma mulher, né? A gente às vezes vai encontrar assistências onde a verticalização ocorre muito por gênero, né? Se a médica, às vezes, o bambambam lá, muito raramente, eu não conheço também, é uma mulher. Começa por aí. Muito raramente, o bambambam é uma mulher. Quando tem uma mulher numa posição de maior responsabilidade, né, e tal, os outros subordinados que são homens, são médicos, eles olham meio, tipo assim, não dão muito crédito porque ela tá falando. Mas às vezes rolam situações que a gente percebe que nitidamente a pessoa se aproveita da posição dela, tanto ser uma pessoa que tem autoridade, que tá nesse pedestal, quanto também de ser homem. Porque a gente percebe que às vezes a maneira como se dirige para a gestante faz essa verticalização, né? Às vezes quando é uma médica mulher, também rola o lance da autoridade, mas se o acompanhante se posiciona, a médica mulher parece que... Agora, quando é um médico homem, parece que tenta usar do fato de ele também ser homem para intimidar a gestante e o acompanhante. Então, eu já tive um acompanhante que ele falou assim, mas se tiver que sair no braço, eu saio. Aí a gestante, não, mas não é para... Aí eu falei assim, meu filho, se você achar que você precisa sair no braço com o médico, sai. Vou estar lá de testemunha. Eu falei, vou estar lá de testemunha, porque eu tenho certeza que se você sair no braço, foi alguma coisa muito grave que aconteceu. Só que rola essa intimidação por gênero também. Sim. Quando vocês vão defender os casos, vocês percebem que rola isso também? Sim, com certeza, com certeza. E assim, é assustador que a maioria também são homens ali que a gente pega muito nos prontuários. Obviamente, a gente tem algumas mulheres também, né, dentro da assistência, mas geralmente são homens mesmo que cometem essas violências e que trazem toda aquela situação bem arcaica mesmo, sabe? Daquela medicina bem, bem arcaica. É inacreditável, parece que, assim, não entra na cabeça uma nova análise. Até tem algumas coisas que a gente pega assim, porque a posição ginecológica é a melhor, a fonte é a cabeça dele, porque, assim, do restante a gente tem um monte de base científica dizendo que é melhor outras formas e outras posições, mas ele diz que ginecológico. E assim, a gente pega isso escrito, sabe? No próprio ali, na defesa deles, eles vêm com essas justificativas de que
aquilo é adequado, fazer toque de 2, 1 hora cada vez é normal, é o adequado. Então, e geralmente são homens. E assim, a gente sofre violência também de gênero, nós muitas vezes realmente, até dentro da desestabilizar a mulher de uma forma assim muito medíocre, em muitos momentos a gente pega assim defesas horrorosas no sentido de tentar deixar ali a mulher no chão mesmo, tanto é que muitas vezes a gente nem gosta muito que as mulheres leiam a defesa, porque senão abala, traz um abalo psicológico realmente do jeito que eles colocam, atingir tanto nós quanto as mulheres, numa defesa. É complicado isso. E eu percebo que a gente, enquanto doula, a gente também, às vezes, rola isso de tentar intimidar a gente. Tanto porque, né, eu sou médico aqui, mas porque eu sou homem. Eu já tive situações de... E aí, como que é legal a gente perceber quando a gente se posiciona, quando a gente sabe o que a gente está fazendo, como que a conduta é diferente. Já aconteceu de uma gestante não querer que ficasse fazendo exame de toque o tempo todo, e, né, infelizmente, era o único jeito que o médico sabia avaliar. E aí ela não quis, e o marido defendeu, falou que ela não era nada, e aí ele saiu, assim, batendo o pezinho, que nem uma criança de 5 anos. E aí ele não teve coragem de falar para ela, porque o marido se posicionou, é por isso que eu trouxe essa questão do gênero, o marido falou, ela não quer, e aí, tipo, ele saiu da sala, né, não enfrentou, saiu da sala, e a gente ouviu ele batendo o pezinho, e depois a gente ouviu os gritos no corredor, porque tá me atrapalhando, como é que eu vou avaliar, não sei o quê, e aí eu olhei pro marido dela, assim, e eu falei assim, cara, fica de boa, não te abala, porque você conseguiu mexer com ele. Ele entendeu que não é ele que manda aqui. E aí ele ficou assim, né, apreensivo, porque a gente ouviu os gritos no corredor, mas eu falei, não, você não fez nada de errado, fica na sua de boa, o problema é dele, deixa ele dar o chilique dele lá. E aí, de repente, chegou um monte de enfermeira. E aí vieram as enfermeiras, assim, que não um batalhão, assim, porque o doutor tá solicitando que você se retire. Para eu me retirar. Que você se retira porque você está atrapalhando, porque você está convencendo a gestante. Aí eu falei, oi? Aí eu bem de doida. Vocês estão falando comigo? Eu tô atrapalhando, eu não abri a minha boca. Eu não falei nada, eu realmente não falei nada. Eu fiquei quieta, eu conversei com eles dois antes, né? Eu falei, eu não abri a boca, eu não falei nada. O corpo é dela. Quem decide se enfia a mão nela ou não, se faz toque nela, é ela. E o marido dela falou que não. Ele tá no direito de falar que não. Mas você tá convencendo ela. Eu falei, eu não abri a minha boca, não convenci. E se ela tá falando que não, é uma questão dela. Vocês não podem obrigar ela a querer. Vocês não podem, o médico não pode obrigar ela a querer. E vocês não vão fazer eu sair da sala, porque vocês estão achando que eu tô convencendo ela. Vocês ouviram falando? Não falei. Então vocês não têm como provar que eu que tava convencendo ela. Eu não falei nada. E aí, tipo, eu consegui entender, a gente conseguiu perceber que, tipo, ele não teve coragem de enfrentar e ele mandou os outros subordinados, entendeu? Aí, essa questão da verticalização, assim, aí mandou as enfermeiras tentar intimidar a gente e aí, tipo assim, não rolou, né? Acabou que nasceu, foi um parto natural, super... tirando essa pressão psicológica, foi um parto que teve bem pouca intervenção, porque eles realmente, assim, chegavam e eles falavam não, não, não. Mas a sensação era de... Eu lembro muito de quando o neném nasceu e a gente se abraçou assim, nós três se abraçamos e a gente começou a chorar. Porque a sensação era que a gente tinha lutado uma guerra. Sabe? Eu sempre choro quando eu lembro. Porque foi um dos primeiros partos que eu assisti nesse lugar, que foi natural, e que depois várias mulheres conseguiram parir ali, mas que foi uma luta, assim, com a equipe técnica. Porque eles, foi literalmente assim, toda hora a gente segurando, eles vinham, eles aproveitavam a hora que ela estava mais vulnerável, com contração para oferecer písio, com contração para oferecer puxar o neném, sabe? E o marido dela, não, e eu segurando ali atrás dele, falando, não, você tá certo, você tá tudo bem, né? Porque o cara fica abalado, eles conseguem fazer o acompanhante ficar abalado. E eu falava para ele, não, fortalecendo ele e tal, e aí nasceu, assim, do jeito que ela queria e tal. Mas a sensação era dessa, assim, de que a gente tinha corrido um triatlo, sabe?
nossa, foi muito, muito estranho, assim, a sensação de realmente a gente ter lutado uma guerra. E aí eu acho que isso é uma coisa que às vezes as pessoas não estão dispostas a viver. Verdade. Sim. Como que a gente prova isso dentro de um contexto judicial? Como que a gente vai trazer isso para um processo, por exemplo? Assim, o primordial realmente vai ser, a gente bate na tecla porque vai ser o prontuário nas inconsistências e, assim, a pessoa tem que aprender a fazer prova. Sim. Então, assim, essas coações, essa forma de lidar com a gestante, essa tentativa de, não, se não for assim, eu vou sair, se não for assim, assado, não vou fazer. Tem que gravar, tipo, não tem outra coisa a fazer a não ser prontuário e gravar tudo que está acontecendo. E, assim, aquela questão básica que a gente fala, tudo tem que pedir para anotar no prontuário, tudo, tipo, vai colocar uma ocitocina que eles estão falando que é necessário, tem que justificar o porquê que está colocando. Vai fazer piso? Justifica. Quero ver justificar episiotomia. Justifica que vai falar que está fazendo episiotomia. Esse monte de toque, coloca, por que está realizando? E colocar também, porque às vezes fazem aquele monte de toque e nem registram, né? Para já não falar nada. Então, por isso que a gestante tem que falar assim, eu quero ver meu prontuário, ou o acompanhante. Vamos analisando o passo a passo das anotações. A Jéssica já rolou uns assim também, né, Jéssica? A gente sai parecendo que... Já, assim, na verdade, eu acho que, infelizmente, né, quando a gente pensa nas famílias que acompanhei, eu vou sempre, a maior parte é assim, tem que ficar falando não para um monte de coisa que tentam fazer, né? E já passei também com uma acompanhante que deu uma cotovelada na médica, aconteceu, foi necessário, sabe? Tira a mão daí, ele falou, inclusive foi o mesmo, né, da cotovelada, porque o parto totalmente natural estava rolando, muito incrível, assim, a base da briga, né, a gente chegou nesse natural nascendo, a base de não encosta aqui, não põe ali, não mexe com ela assim, enfim. Mas, e aí na hora que o neném estava saindo, ela ainda levou a mão para puxar, sabe? E aí foi nessa que tira a mão daí. E ainda a justificativa, ela falou assim, mas eu tô ajudando. Aí o pai, muito informado, ele não precisa de ajuda, ele sabe o que ele tá fazendo. E aí é o máximo, né? Quando você escuta, assim, ele se posicionando dessa forma, com tanta segurança, assim. E aí, no final, ela olhou, assim, pra gente e falou, olha... para a mãe, né? Você tá de parabéns por tudo, e eu vou só deixar uma consideração. Eu já passei muita coisa em parto, mas cotovelada é a primeira vez que eu levo. Obrigada, meu amor. Tomara que ela tenha aprendido, né? Mas eu enxergo que a gente está caminhando aí a passos bem de formiguinha. Mas, como a gente comentou aquele dia no encontro do livro, né, do lançamento do livro, somos poucos, mas a gente tem muita consciência daquilo que a gente luta, daquilo que a gente prega, e isso é uma força muito poderosa. A gente saber o que a gente está fazendo, a gente saber onde a gente quer chegar, né? Porque tem pessoas que às vezes lutam causas sem conhecimento profundo sobre aquilo. E a gente percebe que quem realmente está a fim de fazer a diferença, quem está aí na frente, na humanização, no sentido mesmo de dar cara, né? Porque tem gente que fica quietinho, não tem coragem de dar cara. Como vocês, né? Como você, as meninas, a Gislaine, a Valéria, são pessoas que não têm medo de dar a cara a tapa e que sabem do que estão falando, né? E isso é muito poderoso no mundo de desinformação, né? Num espaço onde quase todo mundo sabe de nada, né? Os próprios profissionais da saúde, então às vezes a gente pega clientes que são profissionais da área da saúde e eles não têm noção de várias coisas que a gente conversa sobre, principalmente com relação à violência obstétrica, né? A violência obstétrica é muito institucionalizada dentro da área da saúde, extremamente, assim, normal. E aí eles falam, nossa, mas não pode, não. E aí eu gosto de usar alguns exemplos bem, bem bobos, assim, eu falo, olha, esquece tudo que você conhece de técnica e vamos usar só a lógica. E a pessoa fala, nossa, cara, imagina, nunca tinha pensado nisso e tal, né? E realmente, assim, usar a lógica a gente já sabe, né? Que já percebe que aquilo ali não devia ter acontecido.
Então, isso é uma força muito grande, né? A gente saber ter esse aprofundamento. Então, eu queria que você falasse para a gente, Débora, não sei se tem mais alguma coisa que você gostaria de pontuar com relação ao que você queria trazer hoje para a gente, também do livro e também da sua carreira. Se você quiser pontuar alguma coisa que você acha, algum aspecto que você acha super importante, eu creio que seria legal você pontuar, né, nesse momento. O que você tem a acrescentar da discussão? Bom, assim, realmente, hoje a gente destrinchou um pouquinho, mas a violência obstétrica, ela vem de diversas formas, é uma coisa que realmente a gente precisa que as mulheres estejam extremamente informadas e que se informem de uma forma, assim, com fontes confiáveis, não é blogueirinha que vai falar para você como tem que ser parto, porque, enfim, a gente às vezes vê que o pessoal se informa com gente errada, com informações erradas, cirurgia cesariana mesmo a rodo ali, e fala, porque foi um procedimento que era necessário, enfim. Acho que é mais isso, e essa questão, assim, esse livro realmente, assim, é uma busca por mudanças estruturais, e, assim, é recomendado para todo mundo. A gente gostaria que cada pessoa, assim, que está nessa luta, possa ler esse livro, entender um pouco do que a gente está falando, e que as gestantes também utilizem esse livro como uma defesa delas. E eu queria agradecer também vocês. Imagina, a Jéssica tem mais considerações. Jéssica, tem perguntas ali? As meninas tinham mandado algumas ali no chat, eu acabei já fazendo, inclusive. O que, assim, eu acho que faria sentido a gente pontuar também antes de finalizar, é que nós comentamos bastante da violência na hora do nascimento, né? Mas que as mulheres tenham essa consciência que isso acontece, infelizmente, durante toda a gestação. Né? A violência vinda muitas vezes na gestação com uma orientação errada, de uma indicação de exame que não tem necessidade, ou não pedir um exame que era necessário, e o que mais a gente vê, na verdade, durante a gestação é a psicológica, né? Que aí que é uma questão que é estatístico, a maioria das mulheres, quando se descobrem grávidas, elas querem o parto, elas querem passar pelo processo. Mas durante a gestação, por conta do pré-natal violento que passam, elas acabam mudando de ideia. Por isso que a gente tem esse contraste entre o que queria no início da gestação, que aí 85% estatística mostra para a gente que gostariam de parto, e no final acabam sendo quase essa mesma percentual operadas, né? Então, durante a gestação também acontece, e se blindar disso é atrás de informação. Não existe outra maneira, né? Exato. Sim. Débora, eu quero te fazer, para a gente fechar 3 perguntinhas, na verdade, um bate-bola aqui para a gente ir finalizando. Você poderia compartilhar com a gente uma experiência pode ser de alguém que você acompanhou, um caso, enfim, algo que aconteceu, que você presenciou, uma experiência mesmo que você vivenciou e que te marcou, assim, para te trazer nesse lugar que você está hoje. Você comentou já do seu nascimento, né? Pode ser, inclusive, disso, se você quiser destrinchar, trazer mais detalhes, mas algo que realmente te fez ter a certeza que você está no caminho certo. Olha, eu acho que um exemplo bem assim, emblemático é de um caso que eu tenho há pouco tempo, ali não é tanto tempo, mas que eu acho que demonstra toda uma questão. Racismo obstétrico, no fim, retiraram o útero dessa minha paciente, dessa minha cliente, mas porque foram muitas negligências cometidas com ela durante ali todo o parto. Ela era uma gravidez de alto risco, ela não foi encaminhada para o hospital adequado, colocaram ela no hospital que não tinha infraestrutura para atendê-la. No final, ela teve paradas cardíacas depois, posteriormente, por causa dessa retirada, porque foi uma violência obstétrica e depois foram uma série de erros médicos cometidos. Ela teve, então, parada cardíaca, quando foi transferir para o hospital, que seria referente, deveria ter sido a referência dela. E aí, quando ela chega ali, ela tem uma esterectomia, então ela perde também o útero, perde a oportunidade de ter um parto posteriormente, né, melhor. E ela tem consequências hoje na vida dela
assim, incalculáveis, porque cada dia que ela vai no médico, ela descobre uma coisa diferente. E isso foi o ato de um médico que continua atendendo, que desde as denúncias que foram feitas, ele ainda está lá e ele ainda ganhou posteriormente até uma autoridade a mais dentro desse hospital. É pra, a gente tem que rir para não chorar, senão não tem lenço que seque as lágrimas, meu Deus do céu. É complicado. E um conselho que você dá para quem não quer ser vítima de violência obstétrica? Estudar. Não tem outra alternativa. Se você não estudar, infelizmente, você vai estar mais vulnerável ao sistema. Sim. E por último, né, estamos aqui como doulas, a gente sabe que esse conteúdo também é um conteúdo que bastante doulas vão atender, mas de forma geral. Uma dica de ouro para um profissional de saúde que não quer ser um profissional que pratica violência obstétrica, que ele quer estar na frente aí para defender mulheres contra a violência obstétrica. Eu acho que o primordial, devolver a autonomia que é dessa mulher e escutá-la, né? Aceitar um plano de parto. Realmente assim, devolve a autonomia que você usurpou dela e devolve para ela. Sim, essa dica é de ouro mesmo. Assim, né? Da mesma forma que a gestante, as famílias estudem para ir passar pelo parto, as pessoas que atendem parto, que estudem para poder atender o parto, né? A medicina baseada em evidência, né? Exatamente. Mas é isso, então. Eu vou pontuar só mais uma questão a respeito do livro. Gente, esse livro é essencial para quem trabalha. Já vende o livro trabalha à frente da humanização. E aí não precisa ser profissional, né, que atenda parto apenas, mas qualquer contato que você possa vir a ter com gestante. Então, esse livro, assim, o que nós participamos, né, no lançamento dele, eu falei isso já, mas eu tenho certeza que será um marco histórico, porque os profissionais que não se atualizarem frente às informações que tem ali, vão ficar para trás, e as mulheres estão começando essa movimentação, estão lutando pelos direitos, e cada vez vai ficar mais forte isso, eu tenho certeza. Sim, com certeza. É uma mudança que a gente busca. Com certeza. Jéssica, Débora, ia dar tchau para Jéssica. Débora, para Jéssica também, né? Obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Você ter vindo a brilhantar a nossa primeira edição aí, nosso primeiro vídeo. Eu tenho certeza que ainda teremos vários assuntos para conversar e várias coisas para compartilhar, né? Queremos ver mais livros também, né? Com certeza. Aí eu aqui já pedindo. Queremos mais livros também dentro dessa perspectiva de vocês. E aí, quando vocês lançarem outros, podem vir aqui. Vai ser um prazer ter você aqui. Vamos tentar organizar também, tá? Vocês três juntas. Vai ser muito legal poder fazer esse bate-papo com vocês três juntas. Mas muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade hoje. Obrigada, Jéssica. Você também que nos assistiu, esteve aqui com a gente. Você também que está nos assistindo depois. Não deixa de seguir a Débora. Vamos deixar o link do Instagram dela aqui. Débora, você pode falar também. Como que tá o teu Instagram? Advogando em Violência Obstétrica. Isso aí, gente. A gente deixa os links aqui também para vocês seguirem lá e vocês não perderem os próximos podcasts. Vai estar rolando toda semana, né? E toda semana a gente vai trazer alguém aqui que vai agregar conhecimento para vocês, vai trazer essa mensagem de esperança também para a gente, né? Uma hora a mudança vai chegar. Mas, principalmente, vamos, né, no nosso espacinho de formiga eu, você, a Débora, a Jéssica, né? A gente vai fazendo a mudança no nosso mundo que está ao redor da gente. Isso que vai fazer a diferença no todo, né? Então, muito obrigada de novo, Débora, Jéssica também. Obrigada, gente, pelo tempo. Estamos plantando a sementinha, né, para as pessoas. E deixar, assim, para o pessoal que faz frente da humanização, para os profissionais que trabalham de frente, a mensagem de que não, vocês não estão sozinhos. Temos aí uma movimentação crescendo e a gente está se apoiando nessa. Isso aí. Obrigada, Débora. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.